As palavras de Francisco de Assis, quando conheceu o irmão Dominic na estrada para a Umbria. Oi. Voltei para o Ishita com sentimentos mistos, e a parte alegre foi um reencontro com amigos de 20 anos atrás, começando com Greg Quaisberry, que era muito rico. Você sabe, empresário. A alegria de ver todos vocês novamente, é claro que o coração pesado é para o rico. E eu tenho uma foto dele com uma guitarra sentado no meu escritório em Nova Orleans. E algumas pessoas em sua vida que nunca será substituído, e esse rico era um desses homens. Eu estimaria facilmente que 5.000 pessoas vieram ler meus livros, que nunca ouviu falar de mim por ser rico, por causa da sua música, da minha música, por causa da minha menção de porque eu escrevi o prefácio. Ele escreveu o prefácio para o Evangelho Maltrapilho. Então é com esses sentimentos que venho aqui esta noite, mas verdadeiramente encantado e grato. E me sinto muito privilegiado por estar com essa comunidade. Minha cidade natal é Brooklyn, Nova York. E nos últimos 23 anos tenho sido Yankee transplantado, vivendo no sul profundo de Nova Orleans. Ainda tentando aprender a dizer oi, porque meu adeus, tenho certeza que você sabe que o Brooklyn, Nova York é a maior comunidade judaica na América. Então eu cresci cercado pela cultura judaica, valores judaicos e pela sua espiritualidade. E até hoje, 2 dos meus amigos mais próximos são judeus. Então um dos meus hobbies ao longo dos anos tem sido sendo um estudante de humor yiddish e algumas histórias maravilhosas na tradição yiddish, com a história de Israel Schwartz. Um dia Israel Schwartz é verdade, não para você. 1000 anos em apenas 1 minuto, que para você $1 milhão é apenas 1 centavo. Não, eles disseram sim, Israel, isso é verdade. A espada de Israel, disse Javé. Me dê 1 centavo, sim, eles disseram certamente. E eles disseram certamente. Vai levar só 1 minuto. Vou falar por 1 minuto essa noite. Nos últimos anos, meu ministério tem sido identificado mais do que tudo com o tema de curar nossa imagem de Deus e de nós mesmos. Meus livros, o Evangelho Regular, Filho de Abba, a Assinatura de Jesus, a Sabedoria, a Ternura Implacável de Jesus e outros, têm como objetivo dissipar ilusões e mitos, mas um Deus irreal, e ajudar pessoas para experimentar o Deus de Jesus Cristo. Isso, a propósito, acredito que seja o principal. O negócio do cristianismo não é simplesmente uma questão de como pensar corretamente sobre Deus, mas de realmente experimentar que Ele perca nossas ilusões, que Ele tire nossas ilusões. É difícil, porque ilusão são coisas que nós vivemos. Pelo Espírito de Deus, que é o grande desmascarador de ilusões, grande destruidor de íconos e ídolos, os amantes de Deus é tão grande que Ele irá não permitir que uma estrela tenha imagens falsas, por mais que pareçam nos confortar. Deus tira essas falsidades, porque é melhor viver nu na verdade do que vestido na fantasia. Ao longo da história cristã, até os dias atuais, eles persistem nessa tentação crônica de reduzir Deus a uma dimensão humana para expressar ideias claras, a razão humana. Procura compreender tudo, penetrar tudo, reduzir tudo ao que é seu. Conceitual, claro, é um empreendimento nobre, mas ao fazê-lo,
Roubamos a Deus a sua alteridade e confinamos-nos ao nosso mundo de nossos próprios limites. Limites mentais. No século XIII, Tomás de Aquino alertou contra isso quando escreveu: se você compreender Deus, ele não é Deus. Um Deus compreendido não é Deus de forma alguma. Na mesma coisa hoje o mestre Zen diz: se você encontrar o Buda, mate o Buda. Isto é, se você achar que compreendeu o Buda, destrua a sua compreensão dele. O segredo do mistério é que Deus é sempre maior, não importa o quão grande nós pensamos que ele é. Deus é sempre maior, porque Deus é Deus, no sentido mais literal da palavra. Ele é único, infinito, incriado, totalmente diferente de nós. Ele supera e transcende todos os conceitos, considerações e expectativas humanas. Está além de tudo o que intelectualizamos ou imaginamos. E é por isso que Deus sempre será um escândalo para homens e mulheres, porque ele não pode ser compreendido pela mente racional científica finita. Com estas breves observações como introdução, convido-vos essa noite a alongar-vos. A palavra-chave nesta apresentação é esticar a mente e esticar o coração. Se necessário, renuncie à segurança de uma fé não examinada. Deixe de lado todos os conceitos meramente humanos da justiça, misericórdia, amor, retidão, jogo limpo. Se necessário, deixe de lado tudo que você ouviu durante toda a sua vida sobre Deus e encontre sua própria compreensão de Deus Santo enraizado no Evangelho de Jesus Cristo. Qual foi a mensagem de Jesus a respeito de Deus? O que ele realmente pregou, o que ele fez? Realmente ensina e o que ele realmente quis dizer? Bem, os estudiosos bíblicos de hoje nos dizem que se quisermos ter a maior certeza de que estamos em contato com a mensagem original de Jesus, devemos recorrer às suas parábolas. Histórias rápidas e decisivas que podem esclarecer os pontos fundamentais de seu ensino. Para nossos propósitos, esta noite, vamos olhar brevemente para os dois primeiros capítulos de Mateus. A parábola do fazendeiro louco, como você se lembra, época de colheita, trabalho abundante e todas as manhãs a fazenda sai do mercado, que é a contratação de todo o seu dia como mão de obra. Hoje, para recrutar trabalhos no campus, como era na época, quantidade de trabalho era disponível, pode assumir pelo menos um grande talento bíblico. Os estudiosos Joaquim e Jeremias diz que podemos supor que aqueles que ainda estavam conversando fiado na 11ª hora da tarde eram os preguiçosos em um soco. Podemos ainda supor que à 11ª hora os trabalhadores demoraram para sair do campo. Embaralharam muito, enrolaram, trabalharam muito pouco, mas na hora do pagamento receberam o salário integral. Dia de pagamento. Agora aqueles que a palavra de Jesus conta a história descobriu que seu final teve uma reviravolta brusca. Nessa parábola rabínica familiar, o que significa que outros rabinos da época de Jesus contaram uma história semelhante à sua versão. Aqueles que trabalharam uma hora receberam o mesmo de quem trabalhou o dia inteiro, porque eles trabalharam muito duro em uma hora, mas na versão de Jesus a ênfase não depende da diligência dos trabalhadores, mas da generosidade gratuita dos fazendeiros. Foi um ato louco, insanamente generoso. Nenhum fazendeiro ou empresário no ano de 2006 poderia satisfazer você apenas com generosidade imprudente, permanecer no negócio por muito tempo. Supondo que você possui uma empresa com 100 funcionários e 80 deles trabalham 40 semanais, os outros 20 chegam a 4 horas da tarde de sexta-feira, trabalham 1 hora até as 5 e depois da hora do pagamento, você dá tudo a eles. O mesmo salário de $2.000 pela sua semana de trabalho. Seus parceiros, seus colegas, até mesmo sua família diriam que seu queijo simplesmente escorregou do seu biscoito. Você não está jogando com um baralho completo, cara. Isso não é apenas loucura, é injusto. Essa é a resposta dos trabalhadores em Mateus 20. Eles vão até a fazenda e dizem: veja, isso é extremamente injusto. Nós trabalhamos um dia inteiro de calor escaldante e eles dão a esses caras o mesmo peso que nós.
Isso é injusto, o fazendeiro responde, meus amigos. Eu sei que é injustiça. Não concordamos com o salário de $1 por dia? Pegue seu pagamento e vá embora. Não sou livre para fazer o que quiser com o que é meu? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Estou lhe dizendo que os últimos serão os primeiros e o primeiro o último. Pois viajei pelos Estados Unidos. Afirma que, após eu viajar pelos Estados Unidos, afirmo que nos últimos 30 anos falo em um amplo cenário ecumênico de igrejas, de católico romano, de batistas do sul, metodistas, episcopal e luterano, quaker, moravianos, inúmeras igrejas evangélicas e inúmeras faculdades e universidades. Estou chocado com o número de cristãos americanos que estão escandalizados com a generosidade de Deus, onde eles estão fora de Deus, estão fora do Evangelho de Deus. Na última peça que ele escreveu antes de sua morte, a grande peça francesa de Joraneur descreve o julgamento final desses. Nessa peça, os mocinhos que estão parados diante do portão do céu estão marcados, estourando de impaciência aqui com seus assentos reservados. Eles mal podem esperar para entrar marchando, quando de repente um boato começa. Olha, ele vai perdoar eles também. O que então? Depois de tudo que passei, eles são perdoados? Eu não posso acreditar que eles estão exasperados e eles se colocam em uma situação de fúria e eles começaram a amaldiçoar Deus, e esse foi o último julgamento que você vê. Eles se julgam e se comunicam. Deus apareceu em Jesus na forma de uma infinita e ilimitada misericórdia extravagante e eles se recusaram a reconhecê-lo. Eu não quero nada a ver com o céu, exceto toda vez que eu rejeito Dick e Harry, os chamados Messias, deixando-os todos livres e porque eles não podiam transmitir as limitações de sua própria finitude. Expectativas de quem o Messias deveria ser. Eles não conseguiam reconhecer em Jesus. E o mesmo tema que tocamos no que os estudiosos chamam de pérola das parábolas, você lembra, em Lucas 15, o filho pródigo. É muitas vezes uma vida de desperdício e perambulação, bebedeira e mulheres, e retorna para casa não para a condenação esperada, mas para uma absolvição misericordiosa, enquanto seu pai sai correndo, tropeçando e caindo na estrada, e quando ele vê seu filho desperdiçado, ele não pergunta onde você esteve, o que aconteceu. Você tem feito isso, aquilo, mas ele cai em seu pescoço, beija ou esfrega seus ombros e sabe que seu filho está ligando. Põe sandálias em seus pés, um anel novo em seu dedo e diz: mate o bezerro gordo, vamos festejar por 14 dias. Dificilmente é uma maneira apropriada de tratar uma criança delinquente. Quero dizer, o rim estragado. Começando, você o mima novamente, ele nunca vai mudar. Esse é um comportamento louco. Você já se identificou com o irmão mais velho da história, resmungando para si mesmo? Aquele rato acha que não veio à tona. Quando ele está bem e pronto, a tempo, tudo, eu fico em casa sentado em sua panturrilha. E meu pai vai torrar tudo aquilo que nós trabalhamos por aquele idiota. Quero dizer, eu acredito que ser gentil também, mas isso é fora de série. Meu pai é maluco. De qualquer forma, o irmão mais velho é um jovem sério e trabalhador, não gostou nem um pouco. Ele viu o amor de seu pai e isso o deixou indignado. Ele viu a compaixão indiscriminada de seu pai e isso o deixou com raiva. Se você tiver a oportunidade de passar a Páscoa na França, esteja você em grandes áreas metropolitanas como Paris, Bordeaux, Dijon ou em uma pequena vila, como eu vivi por 6 meses em São José, numa floresta de Bergônia na manhã de Páscoa, você verá essa frase escrita nas laterais dos edifícios. Está nas costas de ônibus, está em letras maiúsculas, está em script, é grafite, mas a mesma frase é cantada, recitada, cantada em todas as igrejas cristãs. Na verdade, na manhã de Páscoa, quando os cristãos passam na rua, eles vejam essa frase, trocam essa frase como uma saudação. O amor de Deus é loucura, seguir o louco Jesus é uma loucura que desperta alegria em Mateus 20, aos fazendeiros de Paulo, os trabalhadores que celebram sua generosidade. Em Lucas 15,
o pai, pródigo, fica com o coração partido, o outro irmão que cometeu a festa. Jesus está dizendo que Deus é extravagante, amoroso e exige uma resposta alegre de nós. Essas duas parábolas, entre outras, ambas são uma revelação do Deus real de Jesus Cristo e para chamar a conversão nós. Jesus, a imagem de Deus, ataca nossos padrões vulneráveis de justiça e misericórdia, sorte, retidão, jogo limpo. Os próprios fundamentos da nossa religião está sendo abalado. O pródigo, depravado e inútil, amado, tanto quanto o seu velho irmão trabalhador. Celebração do irmão em vez de punição. Que tipo de justiça lunática é essa? Que abole todos os nossos padrões sagrados. Óleo de reversão, de classificação, faz o último primeiro, o primeiro o último, e no final todos recebem a mesma recompensa. Não sou universalista. Quero fazer que o universalismo abundantemente claro é uma heresia que torna a morte e a regressão de Cristo irrelevante. Mas a palavra-chave aqui, esta noite, é esticar sua mente e esticar seu coração para acomodar o Deus encarnado em Jesus de Nazaré. As parábolas de Jesus retratam um Deus que é consistentemente generoso com o seu perdão e sua graça em Mateus 18. Jesus é seu Deus e como um magnânimo rei misericordioso saindo da morte do nosso déficit nacional. Em Lucas 7, Jesus, mais uma vez, seu Deus é um credor cancelando generosamente uma dádiva, nesse caso os pecados da vida de uma prostituta. Em João 10, Jesus, seu Deus, faz muita coisa tola, ele deixa 99 desprotegidos no deserto para sair em busca de uma ovelha perdida e solitária. Em Lucas 18, Jesus diz, seu Deus, ouve as orações de alguns senhores traficantes de drogas, prostitutas, ou na Palestina do primeiro século, cobradores de impostos e prostitutas. Repetidamente Deus é visto de novo por Jesus como um Deus de bondade insuperável, de uma misericórdia infinita e sem limites. Meus amigos, eu acredito que o cristianismo acontece quando homens e mulheres experimentam a confiança furiosa e imprudente que vem do conhecimento da experiência do Deus de Jesus Cristo. Com esse Deus, não há necessidade de ser cauteloso, não há necessidade de ser escriba e não precisa ter medo em sua primeira carta. Em sua primeira carta, João escreve, no amor não pode haver medo, pois o medo é expulso pelo amor perfeito, porque temer é esperar punição. E qualquer um aqui esta noite que tenha medo de Deus, você não o conheceu, como João diz precisamente. Você é imperfeito em sua compreensão do amor de Deus. Por que demoramos tanto para compreender essa verdade essencial da nossa fé? Uma razão pela qual estou convencido é que o amor de Deus encarnado em Jesus é radicalmente diferente da nossa maneira humana natural de amar. Quando eu amo como homem, eu sou atraído, sou impactado, atraído por certas pessoas e coisas. Por exemplo, eu amo a costa de Jersey, praia de Clearwater, ao pôr do sol. Eu amo o Messias de Handen, eu lutaria aos domingos, com minha família em Nova Orleans. Eu sou atraído por certas pessoas e coisas que eu acho agradáveis. E atraente, então, quando eu amo como homem, eu amo alguém pelo que encontro nela ou ela. Mas ao contrário de nós, Deus Pai de Jesus ama os homens e as mulheres, não porque os encontra neles, mas porque os encontra em si mesmo. Não é porque os homens e as mulheres são bons que ele os ama, nem somente os homens e as mulheres bons que ele ama. É porque ele é tão indizivelmente, inimaginavelmente bom, que o Deus e Pai de Jesus ama todos os homens e mulheres, até mesmo os pecadores. Ele não detecta o que é agradável, atraente e apelativo, e depois responde a isso com seu favor. Ele não responde de forma alguma, pois o Deus de Jesus é uma fonte. Ele age, ele não reage. Ele inicia amor, ele é amor sem motivo. E
E porque seu amor é criativo, ele origina o bem e ao invés de recompensá-lo. É por isso que Santo Agostinho escreveu esses versos líricos. Você me fez amável porque Brennan Manning é amável, os olhos de Deus, ou porque há quase 50 anos, em 8 de fevereiro de 1956, é uma experiência de mudança de vida devastadora. Eu dediquei os últimos 40 anos da minha vida a governar o país como a luz do mundo, proclamando as boas novas do Evangelho da graça de Deus, dizendo que Deus o ama porque eu dimizo para o pobre, Ele ama porque passo 2 horas todos os dias em oração. Deus me ama porque em Nova Orleans eu trabalho na Skid Row com alcoólatras, viciados e aqueles que sofrem com AIDS. Deus me ama porque fui rigorosamente fiel no meu casamento. Se eu acredito nessas coisas, sou um fariseu, então sinto que tenho o direito de estar confortavelmente perto de Cristo por causa das minhas boas obras. O Evangelho da Graça diz: Brennan, você é amável por uma única razão, porque Deus te ama no período difícil, como isso é difícil de entendermos. Porque Deus te ama, porque não demos nem recebemos amor entre nós dessa maneira, mas cremos por causa da vida, morte e ressurreição do Messias carpinteiro, que seu Deus, seu Pai, é mais amoroso, perdoando e apreciando a vizinhança do colégio Jacó, e teria sonhado que todas essas minhas palavras simplesmente reafirmavam o que diz em cada página das Escrituras cristãs: o Deus e Pai de Jesus é gracioso. Ele nos ama de uma maneira que desafia a compreensão humana e escapa à compreensão humana. E é por isso que posso ficar aqui esta noite, com certeza teológica, no poder da palavra proclame que Deus te ama incondicionalmente. Como você é e não como você deveria ser, porque ninguém neste prédio é como deveria ser. Deus te ama, não a pessoa ao seu lado, não que Deus ama Billy Graham, Madre Teresa mais do que ama você. Eles pesam a raça humana, mas a verdade é que Deus ama toda a raça humana, de tal maneira que Ele prefere morrer do que ser Ele mesmo sem você. Não é difícil acreditar que você vale a pena? Ou qualquer outra forma, qualquer outra pessoa, o Deus Santo, acredita que nesse momento que Deus conhece toda a sua história de vida, te ama como você é e não como você deveria ser, porque você nunca será como você deveria ser. Você acredita nisso? Você sabe que eu notei um cristão em 20 anos que acreditava que Deus ama ele e nunca respondeu sim, quando eu perguntei se Deus amava ele. Eu perguntei se Deus amava ele e acreditava ele sim. Bom tempo então eu observei a maneira como ele vivia com medo, ansiedade, vergonha, culpa, baixa autoestima, ódio de si mesmo. Ele acredita que Deus ama de uma forma vaga, distante e abstrata, mas ele tem dificuldade para dizer que agora a essência da sua vida cristã é um caso de amor. E não apenas o símbolo de caso, mas o que G.K. Chesterton chamou de um caso de amor furioso, acontecendo entre Cristo e eles mesmos. Neste exato momento você realmente acredita que todos os erros que você cometeu no passado, os desvios, os momentos de pecado, egoísmo, desonestidade e amor degradado que Deus usou todos eles para trazer você, nesse momento você honestamente acredita que Deus te ama além do que você merece e indignamente além da fidelidade e infidelidade, que Ele te ama no sol da manhã e na chuva da tarde, sem cuidados, arrependimentos, limites, ponto de ruptura, não importa o que aconteceu, Ele não pode parar de te amar. Não pode parar de te amar se você não confia que está vivendo isso. A sua vida é uma ilusão, superstição, covardia. Você está projetando Jesus, seus próprios sentimentos negativos em relação a si mesmo, supondo que Ele sinta por você o que você sente
por você. Portanto, você está adorando o Deus de fabricação humana, um Deus que não existe. Há um Deus da visão cristã ao seu assento e diz: tenho uma palavra para você. Ele está olhando você diretamente nos olhos. Eu sei toda a sua história de vida. Lembre-se de cada momento. Eu conheço cada momento de quebrantamento e pecaminosidade que é obscura em seu passado. Nada está oculto aos meus olhos. E minha palavra é esta: eu te desafio a confiar que eu te amo como você é e não como deveria ser. Biblicamente, confiar no amor de Deus significa aceitar com a minha cabeça e com o meu coração que Deus me ama de uma forma criativa, íntima, única, confiável. E ter na maneira criativa de seu amor, eu surgi através de sua existência baixa e sustentada. Na verdade, meu próximo batimento cardíaco é um presente do seu amor, do amor da mão do Pai. Seu amor é íntimo. Você tem um esqueleto no seu armário em sua vida passada. Algo que você fez tão vergonhoso, tão malvado, tão egocêntrico. Quando você pensa sobre isso, suas palmas começam a transpirar. E você diz: por favor, Deus, não deixe ninguém descobrir que o amor íntimo de Deus alcança aquele lugar escuro que você conhece. Nas Escrituras, a reconciliação não é principalmente fazer paz com outra pessoa. É, antes de tudo, fazer as pazes naquela parte de si mesmo que nunca podemos encontrar paz. Diante de tal é o amor íntimo de Deus. E seu amor é significadamente único. Deus me ama não como você pensa que eu sou ou como eu acho que deveria ser, mas como eu realmente sou. O verdadeiro Brennan Manning é um conjunto de paradoxos e contraproduções. Eu acredito em Deus de todo o meu coração, mas em determinado dia, quando vejo 300 mil pessoas em um tsunami no sudeste da Ásia, quando vejo 3 bebês de 6 meses em Nova Orleans, flutuando como ponte Chartrand arrancados dos braços dos pais, braços das mães, ventos de 145 milhas por hora, quando você vê uma menina de 9 anos sendo estuprada e assassinado por um maníaco sexual, ou um menino de 4 anos massacrado por um motorista bêbado, eu me pergunto se Deus existe, se eu confio nele e fico desanimado. Eu amo e odeio, me sinto mal por me sentir assim. Bem, me sinto culpado ou não me sinto culpado, sou totalmente aberto e fechado, sou confiante e desconfiado, sou honesto e ainda jogo. Aristóteles disse que sou um animal racional. Eu digo que sou um anjo com uma incrível capacidade para a cerveja. Esse é o verdadeiro Brennan e o amor único de Deus. Estendeu a mão e me abraçou como eu realmente sou, não como eu suponho que deveria ser. Seu amor é confiável, significa que nunca me decepcionou. Tenho certeza de que se tivermos a oportunidade nesse fim de semana de compartilhar sua história de vida em mente, encontraremos uma semelhança impressionante em pelo menos um aspecto de nossas vidas, sendo uma celebração da fidelidade de Deus, nos bons e nos maus momentos. Ironicamente, foi o dia da mentira de 1975. E às 6:30 da manhã acordei na porta de uma avenida comercial em Fort Lauderdale, Flórida. E eu acordei uma névoa alcoólica, cheirando vinil sobre o meu suéter, olhando para meus pés descalços. Eu não conhecia meu vinho, roubaram meus sapatos durante a noite vendi meu sapato durante a noite para comprar uma garrafa de Thunderbird. Eu estava em estágios finais de doença crônica, alcoolismo. Eu bebia 1 litro de vodka por dia, 2 pacotes de 6 cervejas, meio galão de vinho Chibli. Eu estava dormindo na praia, então os policiais me perseguiam nas portas sob as pontes, segurando minha pequena e preciosa garrafa de vodka de taco. Eu não era só que eu bebia demais, eu quebrei cada um dos 10 mandamentos 6 vezes na terça-feira. Quero dizer, adultério, fornicação, roubo, para sustentar meu hábito,
a idolatria da garrafa em vez de o senhorio de Jesus. Cobrindo os bens do meu próximo, cobrindo os meus. Esposa do vizinho era uma vida onde o tecido da minha vida moral completamente desvendado, e naquela manhã quando acordei na porta vi uma mulher descendo a rua com um bebê. Ela tinha 25 anos, cabelo loiro, senhora atraente. Ela tinha um filho de 4 anos e se soltou do aperto de sua mãe, correu para a porta e olhou para mim. Sua mãe veio rapidamente atrás dele, colocou a mão em coxa sobre seus olhos e disse: não olhe para essa sujeira. Tudo que é pura sujeira. Ela quebrou uma costela minha, e há cerca de 30 anos aquela sujeira era Brennan Manning, e o Deus que conheci pela graça, o Jesus que conheci no meu próprio coração, me ama tanto quanto naquela manhã, em um estado de desgraça, como Ele faz essa noite em estado de graça, pois seu amor nunca baseado em nosso desempenho, nunca condicionado por nosso estado de ânimo, de euforia e depressão. Não conhece sombra de alteração ou mudança. O amor de Deus em Cristo Jesus é confiável. Meus amigos, isso não é algo que eu li em um livro. Isso não é algo que eu ouvi no sermão. Este é o Jesus da minha própria jornada, o Filho da compaixão, cujo amor está tão além da nossa compreensão humana, além da nossa limitação humana. Tudo que podemos fazer pelo menos uma vez na vida é uau. O amor de Deus é eterno. Ternura é o que acontece quando você sabe que alguém gosta de você profundamente. Talvez uma mulher nunca tenha dito a um de vocês: você sabe, Brad Pitt. Mas você tem um coração de gentileza, bondade e respeito por mim que o faz valer a pena. Mais de 100 milhões de atores de cinema, alguém diria, a uma de vocês, mulheres. Eu sei que você conhece Paris Hilton, mas seu coração de compaixão, sua outra preocupação centralizada, sua devoção a Deus, seu amor por mim é a experiência mais linda de uma mulher que já conheci na minha vida. Ternura é o que acontece. Você sabe que alguém gosta de você intensamente. Se você me comunicar nesse final de semana que você realmente gosta de mim, não apenas me ama como realmente o irmão em Cristo, mas realmente gosta de mim, eu mesmo, que eu nunca tenha escrito um livro, ou nunca tenha feito um sermão, mas você gosta de mim pelo que sou. Então, o olhar de consideração amável em seus olhos afasta meus medos e minha defesa. Mecanismo como sarcasmo ridículo, nome citado a você, a aparência de que eu tenho tudo. Junte tudo que cai e o que eu sinto que você gosta de mim, eu vou me tornar mais aberto e sincero, vulnerável e carinhoso com você do que eu jamais sonhei ser. Mas eu pensei que você não gostava de mim. O que acontece é que eu cresço sensível, meu amigo Ed. Farron, em Detroit, vai em suas férias de verão, 2 semanas na Irlanda, motivo pelo qual seu tio favorito está comemorando seu aniversário de 80 anos. Bem na manhã do grande dia, seu tio se levanta antes do amanhecer. Se vestem na escuridão, os dois em silêncio, e vão dar um passeio pelas margens do lago Killer. Assim que o sol está prestes a nascer, seu tio se vira e olha diretamente para o sol nascente. Ed não sabia o que fazer, então ele ficou atrás do tio, ombro a ombro, 24 minutos, outra palavra, trocando. Então o tio de 80 anos vai pulando a estrada e ele está sorrindo, radiante, assistindo aquilo. Ed fio alcança e diz: tio Chimes, você parece realmente feliz. Ele disse: estou feliz. Você quer me dizer o porquê? Sim. Você vê, você ouve. As lágrimas escorriam pelo rosto do velho e sua barba. Você vê que o pai gosta muito de mim. O meu pai gosta muito de mim.
Se eu te perguntar agora, você realmente acredita que Deus gosta de você e não te ama porque teologicamente Deus tem que te amar? Deus ama pela necessidade da natureza dele, sem a eterna geração interior do amor de Deus deixa de ser Deus. Se eu perguntar se você realmente acredita que ele gosta de você com honestidade visceral, você poderia responder: ah, sim, o Pai gosta muito de mim. Viria um relaxamento de serenidade, uma atitude compassiva para consigo mesmo. Em sua fragilidade, você não teria que se incomodar comprando meu novo livro aqui, A Sabedoria da Ternura, porque você já está vivendo nela. A consciência de ser amado no caminho, eu acredito a real diferença. A igreja americana não é conservadora, liberal, fundamentalista ou carismática. Evangélicos protestantes tradicionais. A verdadeira diferença está entre o consciente e o inconsciente. Compartilhado com um homem que vai passear por um shopping amanhã à tarde e parar em uma loja de roupas masculinas. Aparentemente ele está olhando para a vitrine com a mercadoria, mas na verdade ele não está olhando. Fechado, e naquele momento ele está se conscientizando na fé de que naquele exato momento ele está sendo visto por Jesus com um olhar de infinita ternura. A consciência de ser amado nos permite amar a nós mesmos sem desculpas e sem questionar. Se Deus conhecesse toda a minha história de vida, cada momento quebrado do meu passado, cada ato do pecado que cometi, e me amasse excepcionalmente como eu sou, serei tão arrogante a ponto de exigir mais dele, mais de mim também, do que ele faz. Autoaceitação não é psicologia pop, não é o poder do pensamento positivo. É um profundo ato de fé na aceitação de Jesus Cristo sobre mim, como eu sou e não como eu deveria ser. A consciência de ser amado nos move além das demandas opressivas do ego. O ego que está constantemente dizendo que sei que minha vida é uma grande decepção para Deus. Preciso me recompor. Eu tenho que me trocar. Ok, aquele cara, o Manny, vai estar lá no topo da colina. Eu tenho que ouvir uma palavra que vai mudar minha vida. Preciso me livrar de todos esses pensamentos lascivos, de todo esse julgamento, espírito de outras pessoas. Preciso me livrar da minha ganância e da minha preocupação com dinheiro e sexo e poder. Eu tenho que ter uma experiência de conversão profunda. Eu sei que eu deveria, realmente deveria. Essa é a palavra-chave operacional da pessoa que odeia a si mesma. Eu realmente deveria ter esse querido amigo em Nova Orleans. Mulher notável, Michael O'Shaughnessy, um duplo doutor em escritura e em teologia. Entrando em uma casa, viu uma faixa enorme na parede. Você sabe quais palavras eu poderia dizer? Hoje eu não vou ser eu mesmo. Eu não vou ser eu mesmo. E quando seus amigos dizem: Michael, você deveria tirar férias, você deveria voltar à sala de aula, ele diz para não desligar na minha cara. A consciência, eu quero dizer uma consciência viva de ser amado, nos permite arriscar nos tornarmos nós mesmos de forma autêntica, em vez de uma cópia carbono de outra pessoa. Quero dizer, a pressão dos colegas não é só entre adolescentes e estudantes universitários, mas a pressão dos colegas na comunidade cristã é absolutamente terrível. Oh, meu Deus. Minha amiga Jim Burns. Amigo próximo em Nova Orleans, tira férias de 3 dias e dirige até. A Georgia Ocidental e Jane é muito parecido comigo, ele é um cabeça de vento. Não tem noção de nada prático. Ele está dirigindo, pensando em todos esses pensamentos elevados e fica sem gasolina. Agora ele saiu do carro, ele está em uma estrada de barro vermelho, não sabe o que fazer, então ele começa a andar nessa direção. Ele vê um velho pregador evangélico negro vindo em sua direção usando uma gola clerical.
Jane se aproxima deles e diz: reverendo, você tem uma palavra para mim? E o reverendo diz: sim. Eu sou quem você é, porque se você não é quem você é quem você comeu, garoto. Que sabedoria nisso. Seja quem você é, porque se você não é quem você é quem você não é. Ouse tornar-se essa expressão única e singular de verdade, bondade e beleza, que Deus tinha em mente quando te criou, que o mundo nunca verá. Se você entrou em pressão de grupo, grite com uma multidão e se tornará como todo mundo. Você vê porque as escrituras dão tanta importância ao conhecimento de Deus? Porque curar a nossa imagem de Deus cura a nossa imagem de nós mesmos? Sim, curar a nossa imagem de Deus cura a nossa imagem de nós mesmos. Javé disse ao seu profeta Oséias: meu povo é tolo, eles não me conhecem. É amor que eu desejo, não sacrifício e conhecimento de Deus. Não holocausto, meus amigos. Espero que isso não sou arrogante ou presunçoso dizer. Mas na minha mente, nos meus 42 anos, pregando o Evangelho, eu acredito que Deus nunca me deu uma palavra mais importante do que Ele tem esta noite, esse tema de repudiar. Essas falsas imagens irreais de Deus, rejeitando totalmente essas caricaturas de Deus que nos mantém vivendo na casa do medo e não na casa do amor. Há 2000 anos, Deus desenhou um filho, a cortina da eternidade, e entrou na história humana, no homem Jesus. E agora o amor maravilhoso do nosso Deus invisível se tornou visível e honroso. E este é o propósito do ministério central da nossa fé, a encarnação, como João escreveu no prólogo do seu evangelho. Vimos a sua glória, a glória de um Filho único cheio de amor duradouro. O apóstolo Paulo, que pode ter entendido a mente de Cristo, que qualquer um já viveu, escreve em Efésios que Cristo habita em seu coração pela fé, e que o amor é a raiz e o fundamento de sua vida. Então você é capaz, com todos os santos, para agarrar a respiração, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que está além de todo o conhecimento. Você ouve o que Paulo está dizendo? O amor de Cristo está além de todo conhecimento. Estica, homem, estica, mulher, estica. Se alongue, deixe ir suas percepções humanas empobrecidas, circunscritas, finitas e legalistas de Deus, e abra para se render ao Deus em carne, em Jesus, até que Paulo diga que você está cheio da outra plenitude de Deus. Meus amigos, essa é a mensagem de Jesus. Sobre Deus, então, que discussão sobre um ponto aqui e ali. Mas tenho certeza de que entre os teólogos, estudiosos bíblicos de nossas igrejas não há um debate sério sobre isso. Esta é a essência das boas novas na cura da nossa imagem de Deus. Jesus nos liberta do medo do Pai e da antipatia por nós mesmos. Jesus te libertou do medo do Pai e da antipatia por ti mesmo? Se não, você ainda não aceitou a suficiência total de sua obra redentora. Jesus traz boas novas à velha imagem religiosa de vingança. Deus punitivo, irado, dá lugar em Jesus a um Deus que preza todas as pessoas mesmo. Pecadores mesmo. Pobres de espírito. Jesus apresenta um Deus que não exige, mas que dá, que não oprime, mas levanta e não fere, mas cura e não condena, mas perdoa. Então daqueles que ferem e oprimem. Condenar e punir em seu nome só pode dizer que eles não o conhecem. Eles não conhecem Deus de Jesus Cristo. Você o conhece. Não sobre ele. Não repetir o que você ouviu outra pessoa dizer.
é essa sua experiência pessoal com Ele? Aqui está uma maneira de você saber se conhece a Deus. Todos nós fazemos nossas imagens de Deus, mas ainda mais verdadeiro, nossas imagens de Deus nos fazem, sim, nossa imagem de Deus nos fazem a nós. Comece a se comportar como o Deus que imagina. 4 anos atrás eu dirigi em Nova Orleans para Cajon Country, Lafayette, Louisiana, para conhecer uma mulher muito talentosa que me levou atrás de uma cura de memória. Ela disse: Breno, volte ao seu passado. A vida até onde você pode, qual é a sua memória consciente? Pensei por alguns minutos e disse: meu 4º aniversário. Por que você se lembra disso? É a primeira vez que minha mãe me deixa fazer uma festa de aniversário. Por que então? Bem, isso é meio estranho, mas o jornal da minha cidade, o Brooklyn, fez um concurso para o mais bonito menino de 3 anos na cidade. Quando eu tinha 3 anos, eu era bem gordinho. Eu tinha esses grandes olhos azuis e esse cabelo dourado muito cacheado. E muito carinhoso. Qualquer Adam encurta a história. Minha mãe enviou a foto e eu ganhei o concurso. Admito que foi um ano difícil para crianças de 3 anos no Brooklyn, mas de qualquer forma, minha mãe ganha $10. Você sabe que na década de 30 isso era muito dinheiro. Opa! Você diria muito dinheiro em uma das frases do novo Yuppie, moeda importante. Sim, ele já era moeda importante. Cara, minha mãe não vai fazer a festa de aniversário, mas não posso convidar ninguém. Crianças pequenas e meus amiguinhos, não haverá outras crianças. Digo, isso sem nenhum traço de recriminação. Recriminação, amargura ou mesquinharia. Mas eu nunca conheci um momento de amor pela minha mãe em toda a minha vida. Não tenho nenhuma lembrança de ter sido abraçado e beijado. Nunca pensei que fosse um bom menino. Minha mãe era enfermeira, registrada. Quando ela chegava do trabalho, eu estava no apartamento sozinho. Eu corria até ela, jogava meus braços em volta dela e ela empurrava. Eu vou embora e digo: me deixe em paz. Você é um incômodo, você é uma praga. Vá lá e sente-se no canto, minha mãe dizia. Basicamente, cale a boca. Cala a boca e morra. Um dia minha mãe chegou em casa, mais cedo, enfermeira particular, ela era. Me ligou no quarto dela me pegou no quarto dela com todas as joias no chão. Minha mãe gritou: que Deus vai te pegar por isso. Ele vai te pegar de jeito. Minha mãe estava se comportando com o Deus que ela imaginava. Tenho que acrescentar que minha mãe nasceu em Montreal, Canadá, aos 3 anos de idade. Ambos os pais morreram em uma epidemia de gripe que matou mais de 100 mil pessoas em Montreal. Minha mãe acabou em orfanato, que eu visitei mais tarde. É um orfanato perverso, lugar nojento. Minha mãe nunca conheceu o amor quando criança. Ela ficou no orfanato por 10 anos. Até que ela foi adotada e, consequentemente, nunca deu nenhum amor ou ganhou do meu pai. Bom, a festa de aniversário começou. Eu, ao invés de crianças, minha mãe convidou 3 casais de amigos dela. Meu pai, eles vieram, porque depois ela mudou de ideia e fez a festa. Que meus padrinhos que tinham do meu batismo infantil estavam me pegando, eles estavam me beijando, falando sobre o garotinho maravilhoso que sou, como uma pequena esponja. Quero dizer, o carinho eu posso conseguir. Minha mãe disse disse que isso era nojento. Eu parei. Então, eu não fui tão duramente atingido pela minha mãe quando eu tinha 8 anos, dos quais não tenho lembrança, entre os 8 e 16. Bem, nós sentamos à mesa de jantar. Meu pai disse com a cabeça levantada, estava autorizado a dizer a outra porque era meu aniversário. Ei, tinha uma dessas pequenas tampas de aniversário de 2 centavos. Você sabe, aquela coisa pontuda com o elástico embaixo. Um homem chegou atrasado, meu pai chegou atrasado, sua esposa não pôde vir, ele cumprimentou, até minha cadeira, me joga no ar, me puxa para baixo e me beija. Eu na testa, no olho, na bochecha, no pescoço. Então ele olhou para mim por cerca de 24 segundos e ele disse: seus olhos são brilhantes. Você é muito inteligente.
Você é muito brilhante. Você tem um coração de sentimentos profundos. Por machucar pessoas, você terá uma vida maravilhosa. E agora eu recomeço a agir. Estou agarrando meus braços em volta dele. Estou esfregando meu nariz contra o dele. Estou mastigando seu cabelo. Estou mordendo sua orelha. Minha mãe disse: por que você insiste em me envergonhar? Por que você me envergonha na frente dos meus amigos? Sua festa de aniversário acabou. Vão dormir com o medonho pó caiu na mesa. Eu marchei para o meu quarto. Eu nunca hesitei. Minha mãe disse: feche a porta atrás de você. Agora estou de pé no quarto. Está escuro como o breu. Não há lâmpadas no quarto, apenas uma luz de teto. Sou muito baixo para alcançar a luz. Na parede, na escuridão, comecei a chorar. Acho que foi uma combinação de medo de ser humilhado, de uma profunda experiência de rejeição e abandono. Meu pai nunca disse uma palavra o tempo todo. Eu tinha uma forte sensação de que não havia ninguém lá para mim. E as lágrimas simplesmente fluíam e fluíam e fluíam. Agora minha mãe sempre me disse que eles usam meu pijama para dormir. Mas por algum motivo, até mesmo estar temporariamente nu, na escuridão, enquanto eu procurava meu pijama na gaveta, era muito assustador. Então deixei minhas roupas, encontrei o pijama, vesti-o por cima das minhas roupas, rastejei para a cama, puxei a coberta e o pensamento me atingiu: minha mãe vai entrar agora mesmo e exigir que eu devolva o que ganhei de aniversário. Não posso enxergar o quanto aquele aniversário significou para mim aos 4 anos de idade. Tudo que eu sabia era que as pessoas eram legais comigo, as pessoas me davam presentes. As pessoas não só falavam comigo, mas elas até ouviam quando eu falava com elas. Era tudo porque eu usava aquele chapéu. Se eu pudesse usar o chapéu de aniversário pelo resto da minha vida, que piquenique, que vida de Gramado Verde. Ia ser até eles tirarem o chapéu. Eu empurrei outro travesseiro e eu disse: vou mentir para minha mãe. Desculpe, eu perdi. Não sei onde está. Bem, voltando à cura de memórias em Lafayette, Louisiana. Lá tenho 4 anos. Meu pai celestial, eu disse oi. Ele disse oi. Onde está seu chapéu de aniversário? Eu disse: debaixo do travesseiro. Ele disse: sente-se e coloque-o. Eu configurei, coloquei, estendi a mão e ele me segurou. Ele disse: agora me ouça bem. Ninguém jamais tirará seu nascimento de você. E ninguém jamais o arrancará de mim. Bom, eu senti uma grande onda de paz, mas em poucos minutos a culpa retornou e eu disse ao meu Pai Celestial: Abba, sabe que meu Pai Celestial me disse aos 4 anos as mesmas palavras que seu filho Jesus? Falou comigo 37 anos depois, quando eu tinha 41 anos. E depois de 1 ano e meio vivendo na sarjeta em Fort Lauderdale, quero dizer, uma vida de vergonha total e degradação moral. Uma vida de roubo, uma vida de ganância, uma vida de total autoabsorção. 2 amigos me levaram para Hazen, Minnesota, tipo o avô de todos os centros de reabilitação de álcool do país. Supostamente ficariam 28 dias. Eles acabaram ficando lá 4 meses, porque minha condição de alcoolismo está tão longe. No primeiro mês eu nem tentei rezar. Eu estava tão coberto de culpa e autocondenação e vergonha indescritível, com ódio de mim mesmo que se consumia. Era uma segunda-feira da 5ª semana e eu fui fora da instalação principal, sentei-me no banco do parque e fiz esta fraca tentativa de oração. Eu disse: Jesus, eu queria tanto estar longe de você. Você disse que se me amasse, você manteria minha palavra. Eu não te amei. Eu não cumpri sua palavra. Você deixou encontrar a pérola de grande valor e eu troquei por uma garrafa de plástico barata de vodka. Então, como o sino tocando fundo na minha alma,
Eu ouvi a voz de dentro e Jesus Cristo me falou as mesmas palavras aos 41 anos. Que seu Pai Celestial falou comigo quando eu tinha 4 anos. Ele disse: não me incomode com essas coisas agora. Venha, acabou, e jogue isso fora. Isso é ilusão. A boa notícia é boa demais para ser verdade. Ou este é o Deus encarnado, em Cristo Jesus, que revela quem é o verdadeiro Deus, e não todas as aberrações, distorções e personagens que enchem o americano, paisagem cristã. Hoje à noite você deixará Jesus vir até você, e que Ele seja quem Ele realmente é, aquele que veio para salvar os pecadores, um Salvador de perdão insuportável, de paciência infinita com nossas falhas, com amor que não leva em conta nossos erros. Você deixará Jesus entrar em sua vida e te amar como você é, e não como você deveria ser. Peço que feche os olhos suavemente e junte-se à minha oração. O melhor que você puder sintonizar ao seu redor. Eu disse, linda frase, Quack. Vai do centro para baixo, afunda no centro do seu ser gracioso. Na fé, tome consciência de que Jesus habita em você. Nós achamos a sua palavra em João 15:4. Faça sua casa em mim, enquanto eu faço a minha em você. Não pense em nada. Não pretenda nada. Não prometa realizar nada. Apenas fique quieto e deixe-se amar como você é. Na sua fragilidade e não como você deveria ser. Uma coisa é entender intelectualmente que Ele te ama. Outra coisa é perceber isso também. Experimente-o para estar em comunhão consciente com Ele. Agora ouça essa palavra do apóstolo Paulo, como se você estivesse ouvindo pela primeira vez em sua vida. Nada, absolutamente nada, pode ficar entre nós. E o amor de Cristo, mesmo que estejamos atribulados, assustados, solitários, infiéis, deprimidos, inclinando-se para essa oração desempregados, divorciados, essas são as provações que triunfamos. Pelo poder daquele que nos amou. Tenho certeza disso. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem príncipe, nada no passado e nada no futuro, nada no caminho pode ficar entre nós. E o amor de Deus se fez visível em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considero essa tarefa de casa uma parte essencial e vital desse fim de semana. Que se você ficar muito distraído ou preocupado com outras coisas e não conseguir fazê-las, você pode se privar da mais rica bênção do fim de semana. Peço que você reserve 20 minutos antes de retornarmos aqui amanhã de manhã. Que horas começaremos amanhã? 10 antes de você voltar amanhã. 20 minutos com essas 4 passagens. E ao fazer isso, eu quero que você faça isso silenciosamente e sozinho. Que se entregue a Deus, você completamente sozinho, em silêncio e na solidão. E as 4 passagens são Isaías 43, 1-5, Efésios 2, 6-10,
1 João 4, 16 a 19. E o último é o Salmo 103. Agora no Salmo 103 diz que Deus ama aqueles que o temem. Lembre-se do significado bíblico de temor a Deus. Maravilha silenciosa, espanto radical e admiração afetuosa na infinita bondade de Deus. Mais uma vez, o verdadeiro significado bíblico de o temor a Deus é o espanto silencioso e radical e admiração afetuosa pela infinita bondade de Deus. Antes de encerrar com uma benção, quero dizer, por causa do cansaço da viagem de Nova Orleans hoje, vou sair imediatamente. Não quero ser rude, mas preciso voltar. Eu vou dormir para poder conhecer as 2 pessoas que vão me levar de volta para lá. Lá naquela porta atrás, eu ficaria muito grato então. Deixe-me encerrar com essa bênção escrita pelo meu diretor espiritual de Nova Orleans, Larry Hain. Que todas as suas expectativas sejam frustradas. Que todos os seus planos sejam frustrados. Que todos os seus desejos sejam murchados. Nada que você pode experimentar. A impotência e a pobreza de uma criança. E cantar e dançar no amor de Deus, que é Pai e Filho e Espírito. Amém. Nas palavras de Francisco de Assis, quando ele se separou do irmão Dominic na estrada para Umbria, tchau.